nos cenários feita por homens, à exceção das poucas enfermeiras paraquedistas que nem sequer pegaram em armas, trataram dos feridos e, enfim, fizeram auxílio psicológico. À exceção dessas, de facto, a guerra foi feita por homens e sentida por homens, hoje ainda com muito efeito. Mas há aqui um lado, que é o lado, eu diria, mais humano, social, que eu acho que é muito pouco conhecido e que as mulheres tendem a partilhar com mais facilidade. Com uma facilidade que eu confesso que não estava à espera. A primeira mulher com quem eu falei a propósito deste livro era uma das que eu achava que seria muito difícil e, portanto, eu até comecei por aí na expectativa de que ela dissesse não vou falar sobre isso. E eu pensei, pronto, não temos livro. E eu arrumava já com o assunto, porque foi companheira de um militante da ARA e, portanto, teve um papel fundamental nessa organização chamada terrorista na altura, e na resistência, na clandestinidade, e teve uma reação muito curiosa que foi dizer: eu queria mesmo contar a minha história e nunca ninguém me perguntou, e eu de facto acho que a história deve ser contada. E eu a partir daí achei, bom, se ela diz isto, se calhar há mais pessoas a quem eu devo perguntar se querem partilhar a história comigo. E portanto depois foi todo um percurso, algumas foram passando umas para as outras. Depois descobri também o que acaba por ser uma descoberta, porque nós não nos sentamos com os amigos à mesa do café para falar sobre a guerra colonial, mas depois descobri que toda a gente tem uma história na família. Eu por acaso até não tenho muitas, mas descobri histórias incríveis de amigos meus, muito marcantes, e que muitas vezes ficam entre quatro paredes e nós não falamos sobre isso. Há um certo tabu ainda, parece-me. Então fui tecendo aqui uma teia para chegar a um retrato que eu espero seja muito abrangente. Não tenho, obviamente, a ambição de qualquer mulher que leia este livro se identifique com tudo o que aqui está, mas gostava muito que se identificasse com alguma parte do que aqui está, porque tentei exatamente aquilo que a Dulce disse, e é bom que tenha chegado aí sem conversarmos sobre isso, que foi exatamente traçar as mulheres tipo num sentido, aqui tipo não tipificando, mas num sentido de onde é que elas podiam estar, o que é que podiam estar a fazer, o que é que podiam estar a sentir naquela altura, durante aqueles 13 anos. Que efeito poderiam ter tido nas suas vidas, como é que a sua vida poderia ter mudado. Eu também nasci depois de 1974, mas gostava muito de ter nascido antes, porque não há data que eu gostasse mais de ter vivido do que a do 25 de Abril, e portanto é um privilégio estar nesta associação, por isso, porque é uma data que me é muito, enfim, muito importante. E não é que eu tivesse gostado de viver em ditadura, mas eu sinceramente acho que isto foi interessante. Quer dizer, acho que estas mulheres são incríveis. Eu acho que elas são incríveis. Quero mesmo muito agradecer a cada uma por me terem enriquecido a mim, em primeiro lugar. E eu terei sempre muito mais privilégio do que qualquer leitor deste livro, é que eu pude privar com elas mais do que uma vez, muitas vezes. E depois em toda aquela partilha acerca dos textos. No final, e portanto foi mesmo um privilégio poder contar estas histórias e desocultar aquilo que eu acho que está um bocadinho, enfim, oculto ainda, tabu. Por outro lado, acho que nós temos muito pouca noção do efeito que a guerra colonial tem ainda hoje nas famílias e na vida das pessoas, porque os homens que combateram na guerra vieram diferentes, necessariamente diferentes, em maior ou menor grau, com mais ou menos mutilados, mas necessariamente diferentes fisicamente, psicologicamente, e eu acho que o Estado reconheceu isso tarde, mas nunca reconheceu o papel que as mulheres tiveram na recepção desses homens. E sobretudo, se tivermos em mente que naquela altura o casamento era mesmo para a vida, e portanto há desde situações de adaptação a um amor diferente, mas continua a ser um amor, até casamentos absolutamente infernais, com uma pessoa completamente desestruturada e que matou a vida daquelas mulheres também, num certo sentido. Eu fiquei muito perturbada com a conversa que tive com o psiquiatra Afonso Albuquerque, a quem agradeço imenso o ter-me, enfim, dado imensa informação sobre o stress pós-traumático, quando ele me disse: você já reparou
que a maior parte das vezes quando se apanha aqueles casos de violência doméstica na idade dos agressores, e de facto há muitos que estão ali entre a faixa de 60 a 70 anos, e ele aposta, porque não há nenhum estudo sobre isso e podia haver, que quase todos são ex-combatentes, não diagnosticados com stress pós-traumático e não tratados, evidentemente. O que quer dizer que hoje temos um problema social grave chamado violência doméstica, que pode, em parte, não vou dizer obviamente na totalidade, até porque há casos de gente mais nova, mas pode em parte estar relacionado com a guerra e com o facto de o Estado não ter-se desfeito do Império daquela forma de que eu acho que a Dulce explicou bem. Posto isto, quero agradecer à Esfera a paciência. A Esfera é uma editora que acarinha muito os jornalistas, mas que já sabe também que eles demoram imenso tempo a entregar as coisas que é suposto fazerem mais rápido. Os jornalistas têm uma grande capacidade e eu acho que isso ajudou imenso em fazer a recolha e as entrevistas. Pelo menos eu acho que nós temos o dever de nos interessarmos pelos outros, é assim que eu vejo o jornalismo. E é essa a minha preocupação quando o exerço. Mas depois, pegar nisto e transformá-lo em literatura, ou salvo seja, uma coisa do género, é toda uma outra história, não é? E isto deu imenso trabalho, de facto, a esse nível. E, portanto, é bom chegar ao fim e depois fazerem esta capa lindíssima, sem eu dizer nada, é a minha tia que está na capa, coisa que foi um acaso, e a fotografia foi tirada pelo meu pai, o que é pai em 71, 72. Isto tem até tido nada a ver com o assunto, mas acabou por ser um acaso muito, muito curioso. Espero que o leiam e quero, sobretudo, de facto, agradecer a partilha a cada uma das mulheres que aqui está, que são muito diferentes, mas que foram à guerra e algumas ainda hoje estão em guerra, não é? Ou sob os efeitos da guerra, outras não, outras já em paz, mas muito marcadas por aquilo que passaram, necessariamente, e a quem eu acho que devemos prestar homenagem.